Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje na primeira leitura nos foi narrada uma cena que tem uma transcendência para a história do mundo que provavelmente nós não nos damos conta se não lermos essa passagem no contexto dos Atos dos Apóstolos. Falava deste momento no qual estavam Paulo, o apóstolo Paulo e Barnabé, com um grupo de fiéis da cidade de Antioquia, na Síria, e durante a celebração da liturgia em honra do Senhor, ou seja, durante uma celebração da missa, que também estava acompanhada de jejuns, todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo, que dizia que Paulo e Barnabé deveriam sair em viagem, dizia o texto, deviam ser separados, para que cumprissem com a missão que o Senhor tinha confiado a eles. Por que eu digo que esse momento é um momento emblemático? Porque aqui começam as viagens de São Paulo, mediante as quais Paulo vai fazer com que o Evangelho se espalhe, em primeiro lugar, por toda a bacia do mar Mediterrâneo. Incansavelmente vai pregar o Evangelho de cidade em cidade, fundando comunidade depois de comunidade. E fará com que aquela mensagem de Jesus, que no início estava confinada na província da Palestina, uma província perdida e secundária no Império Romano, e fará com que aquela mensagem de salvação se estendesse por toda a terra então conhecida. E a partir daquele momento o Evangelho não vai parar de se difundir, até chegar a cada um de nós. Nós somos o fruto daquela inspiração que tiveram os discípulos em Antioquia. Nós somos o fruto da pregação de São Paulo e de São Barnabé. Interessante também que nós podemos, inclusive, saber exatamente o ano em que isso teve lugar. Justamente porque, nos Atos dos Apóstolos, logo antes de narrar esse trecho que nós hoje escutamos na primeira leitura, fala-se da morte de Herodes. Não o grande Herodes, aquele que mandou matar os inocentes quando Jesus nasceu, mas o neto dele. E sabemos, por fontes históricas, que isso se deu no ano 44 depois de Cristo, durante o reinado do imperador Cláudio em Roma. Portanto, foi nesse dia do ano 44 que a história do mundo mudou e, sobretudo, a história da igreja com essa inspiração. E alguém podia dizer: padre, mas por que o Espírito Santo não fala de modo tão claro, não inspira de modo tão claro, como fazia nos primórdios da igreja? Quem disse que o Espírito Santo não continua inspirando? Basta que olhemos a história e veremos que ele nunca cessou de inspirar homens e mulheres. Pensemos nos santos, nos fundadores de tantas congregações, de tantas instituições religiosas. Pensemos em São Francisco de Assis, pensemos em São Domingos de Gusmão, pensemos em Santo Inácio de Loyola, pensemos em São Bento, pensemos em tantos homens e mulheres que, tocados pelo Espírito Santo, também se abriram de tal modo que Deus utilizasse deles para que o Evangelho continuasse se difundindo, continuasse chegando sempre a mais pessoas. E atenção, também fala o Espírito Santo com cada um de nós. E nos fala de diversos modos. Nos fala às vezes, sim, quando estamos em oração, com uma inspiração, mas nos fala mais frequentemente através de acontecimentos, através de pessoas.
Acontecimentos que, para aqueles que não têm fé ou que não compartilham, talvez, a nossa visão cristã do mundo, poderíamos chamar de coincidências. Mas para nós, homens e mulheres de fé, sabemos que é a providência de Deus. Situações que vão nos conduzindo por um caminho. E isso é o Espírito Santo que nos ilumina, que nos coloca numa determinada estrada para que cumpramos com a nossa missão no mundo, porque cada um de nós, atenção, independentemente da vocação específica, ou seja, se sou sacerdote, se sou religiosa, se sou leigo, se sou mãe, se sou pai, se sou solteiro, independentemente dessa vocação, todos nós compartilhamos uma missão comum de fazer com que o Evangelho seja mais conhecido. Todos nós partilhamos aquela mesma missão de Paulo e Barnabé. Mas como fazemos então para que estejamos mais atinados a essas mensagens de Deus? Para que possamos sintonizar melhor a nossa vida, a nossa consciência, a voz de Deus que nos fala através dessas inspirações, através desses acontecimentos, através de pessoas que a gente acaba encontrando, que nós temos a alegria de ter na nossa vida pela providência de Deus. Como podemos perceber a voz de Deus nisso tudo? O Evangelho de hoje, queridos irmãos, queridas irmãs, nos coloca, talvez, com alguns critérios muito claros. É interessante ver que o Evangelho de hoje, que aliás é o último discurso que Jesus faz antes da última ceia no Evangelho de São João. Ou seja, é a última vez que ele vai falar em público e depois já começa todo o processo que vai culminar na sua paixão, morte e ressurreição. E como é que começa o texto do Evangelho de hoje, do trecho que escutamos? Diz: naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz. O texto grego original não fala exclamou, usa uma palavra mais forte, diz gritou em alta voz. Ou seja, era algo que Jesus queria que todos escutassem de forma muito clara. E o que é que Jesus diz aqui? Eu diria que o que ele diz serve para nós de critério para que possamos sintonizar a nossa consciência a essa voz de Deus que nos fala, que nos chama, que nos indica o caminho. Em primeiro lugar, Jesus diz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Ou seja, que as ações de Jesus, as palavras de Jesus, são um reflexo daquilo que Deus fala. Quem ouve Jesus, ouve o Pai. Quem vê Jesus, vê o Pai. Quem reconhece as obras de Jesus, reconhece as obras do Pai. E quais são as obras de Jesus? Quais são as palavras de Jesus? Os seus ensinamentos. As obras de Jesus quais são? A igreja, os sacramentos. Portanto, na medida em que eu procuro conhecer melhor os ensinamentos de Jesus, na medida em que eu procuro fazer com que a vida da igreja seja também a minha vida, e, sobretudo, na medida em que eu viva os sacramentos e, de modo muito especial, a Eucaristia, eu fico mais sintonizado com Deus. Depois de Jesus, o segundo ponto: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Aceitar Jesus significa ver o mundo com uma nova luz. Eu, por exemplo, que sou míope, meus olhos são uma porcaria, posso garantir a vocês. Eu sem óculos não vejo nada. Mas quando coloco os óculos, por exemplo, quando acordo de manhã, não enxergo nada, tal. Quando eu coloco os óculos, tudo fica com uma cor diferente. Vejo tudo com mais clareza. Pois a fé em Jesus faz isso conosco. Ou seja, na medida em que peçamos para crescer na fé, essa fé que é uma luz, vamos ver melhor. Ver melhor o quê? A Deus
na nossa vida, a sintonia que eu falava antes. E por fim, o terceiro critério, Jesus diz: se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não julgo, porque não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Ou seja, quando nós nos abrimos a Jesus, quando abrimos o nosso coração às suas obras, aos sacramentos, aos seus ensinamentos, à igreja, quando percebemos que isso é uma luz, vemos também que essa luz não é uma luz opressora. Não é uma luz que vem me diminuir, me julgar, mas é uma luz que vem me salvar. É uma luz que vem me libertar. O cristão não é um sujeito que está atado com um monte de regras, com um monte de pode e não pode, faz e não faz, é pecado ou não é pecado. Não, o cristão é um sujeito sumamente livre. É um sujeito que sabe que os ensinamentos de Jesus são luz. E, portanto, eles me salvam. Eles fazem de mim um homem livre. Por isso que Jesus diz que o que julga é a palavra que ele proferiu. Por quê? Porque se eu não quero acolher a salvação, se eu não quero aceitar que Deus é amor, que Deus nos amou tanto, que se fez homem, que morreu na cruz, é a minha escolha. Portanto, não é ele que me condena, sou eu que me condeno a mim mesmo ao rejeitar esse amor de Deus. Mas não é o nosso caso. Nós acolhemos esse amor. Portanto, recapitulando o que eu disse, na medida em que saibamos reconhecer as obras de Jesus, a igreja, seus ensinamentos e os sacramentos, na medida em que deixamos que os nossos olhos se abram com a luz da fé e, sobretudo, que experimentemos essa liberdade salvadora, aí sim, queridos irmãos, queridas irmãs, vamos estar sintonizados para perceber como Deus vai conduzindo a nossa vida. E aí, nós seremos instrumentos para que o que o refrão do Salmo dizia possa ser algo do qual nós também somos parte, do qual também nós colaboramos. Quando dizia que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. E com a nossa ajuda, com a nossa sintonia com Deus, possamos participar dessa grande missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.